Olá, meu nome é Luiz Edgar, eu sou o CEO da CIS e estou aqui para apresentar uma nova série chamada Talk Smart. Essa série visa apresentar uma série de vídeos com o objetivo de auxiliar a performance de escritórios de advocacia. Nosso vídeo inaugural trata da gestão financeira de um escritório de advocacia e para isso convidamos a Valqueira Nogueira, aqui ao meu lado, que vai falar um pouco desse assunto. Valqueira, tudo bem? Tudo jóia. Tudo certo? Então, Valqueira, esse tema gestão financeira, ele nos parece assim, de grande relevância, porque na nossa experiência, a gente tem visto que muitos escritórios, né, embora tenham crescido, eles pecam, né, nessa questão financeira. E isso acaba trazendo uma série de problemas, né, não só operacionais, mas principalmente no próprio manuseio, no trato do dinheiro, né? Isso, a consequência mais grave é a perda de dinheiro, né? E o curioso é que poucos sócios, né, de escritórios estão atentos para isso, né? Então, por isso a gente preferiu iniciar com esse tema, porque a gente considera de fundamental importância. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, não é uma questão cultural, talvez, eles terem essa preocupação. Os escritórios, eles são realmente pouco preparados e se utilizam de profissionais que não estão tão vinculados à área financeira, que têm uma boa qualificação para fazer isso, né? E aí eles acabam por gerir ali da maneira como as pessoas gerem pequenos negócios. Ou Só seja, é mais ou menos uma coisa que a gente confere, né, em alguns lugares, aproveitam uma pessoa de uma outra função que não tinha nenhuma preparo em gestão financeira, né, mas é uma pessoa com determinadas qualificações e pedem para tocar aquele assunto, a pessoa faz o que pode, né, da melhor maneira, mas em função da formação, da ausência da formação no caso, né, do conhecimento, acaba fazendo de uma maneira não profissional, seria isso, né? existe um limite para essa pessoa que não fez uma graduação após, enfim, que não tem uma qualificação até onde ela vai, né? E ali, quando chega nesse limite, fica mais complicado para essa pessoa tocar o dia a dia. É, eu sempre falo, eu falei inclusive no vídeo que a gente apresenta, o TalkSmart, a respeito desse iluminismo. Eu acho que o sócio do escritório ele precisa se aperceber da sua necessidade, né? Eles são empresas, né? Como qualquer outra, né? Que vai ter as necessidades, tá? De controle financeiro de qualquer outra empresa. Né? E como empresa, o objetivo principal é gerar lucro, gerar produção, gerar eficiência, né? Exatamente. E para fazer isso de forma correta, a gente precisa estar analisando uma série de variáveis, a gente precisa ter um mínimo de ferramentas, né, para auxiliar essas tomadas de decisões que farão com que sejam mais eficientes, com que tenham melhores resultados e assim por diante. Certo. Valquíria, esse tema é muito amplo, né? A gente pode ficar literalmente dias aqui conversando e por esse motivo, na nossa divulgação, a gente recebeu uns feedbacks e vários deles com perguntas. E a gente selecionou algumas e a gente gostaria de tratar dessas perguntas porque fica uma coisa mais objetiva, né, para a proposta do vídeo, que é um vídeo não muito longo. Tudo bem? Eu Tá ok. vou passar aqui algumas perguntas, né? A Cláudia Lima, ela nos fez a seguinte pergunta: como saber se o valor cobrado nos honorários atende ao mínimo necessário? Então, num primeiro momento, você precisa fazer a conta do que custa a hora real de um advogado. É como se fosse produto numa
num setor de varejo, você vai ali precificar, né? Colocando nele tudo o que há para ser colocado. Então, a luz, o telefone, espaço físico, muitas espaço vezes é físico, caro, né? aluguel, enfim, tudo isso, tá? E você precifica. Lógico que há um método de rateio, enfim, para categorizar, inclusive, porque tem vários níveis de advogados no escritório, a gente precifica. Estipula-se uma margem, né, ideal. E aí a gente sempre pede, é lógico que tem a questão deles serem competitivos, né? E a gente sempre pede, então, para mexer nessa margem, mas nunca abaixo desse nível de horas. Né? Você fazendo isso, você, na hora que você recebe uma proposta, o advogado tem como, estrategicamente, vamos lá, eu vou trabalhar com quais profissionais, né? De quais categorias. Estimar o custo que aquele serviço... Exatamente. E aí, quanto que isso vai custar? Isso vai custar tanto. Coloco minha margem e ofereço uma proposta competitiva no mercado. Tá. Então, de certa forma, você está querendo dizer que o custo está muito atrelado, além dessas despesas acessórias, né, à quantidade de tempo que cada profissional vai empregar. Sim. Né? E qual a melhor forma da gente, então, ter esse controle de quanto tempo se gasta para fazer uma determinada tarefa e se o que você prevê realmente é o que aconteceu, o previsto tivesse realizado? O que você sugere para que seja feito esse controle da melhor forma possível? Bom, sim, lógico que o financista ele vai pegar aquela hora que foi lançada e simplesmente trabalhar com ela. Mas o advogado que é responsável por aquela área, ele sabe quanto tempo um júnior, um sênior, um pleno demora para fazer, vamos supor, uma minuta. Né? Então também terá que haver um controle do próprio jurídico, né, de alguém responsável para atestar aquilo, né, auditar aquilo, para que aquilo seja feito da melhor maneira possível e que aí todos os números oriundos disso estejam corretos. Ou seja, o mundo ideal, então, seria o mundo onde os profissionais eles registram timesheets, né, das tarefas deles. Sim. O que nem sempre é desejado, porque muitas vezes você mas eu não cobro timesheet. Independente de cobrar ou não, o mundo ideal seria que pudesse ser registrado o que é feito em cada dia e o tempo que se levou para gastar. Sim, você tem que ter um sistema. O CISA, por exemplo, ele tem inclusive não só o lançamento, como ele tem um relatório que você pode simular por tabelas. Né? Isso é muito interessante pelo seguinte, eu cobrei fixo, não cobrei horário, né? E eu tenho como saber pela hora real se aquilo que cobrei foi suficiente e eventualmente rediscutir essa proposta com o meu cliente, porque esse cliente está me dando prejuízo. Certo. Okay. Bem, vamos passar aqui para uma outra pergunta. Né? Vamos lá aqui. O Marcos Paulo. Existe alguma forma de controlar a rentabilidade de cada um dos meus clientes? Eu até ampliaria essa pergunta, porque eu vejo que não é só o cliente que importa, mas às vezes uma determinada área do escritório, né, um determinado setor. Né? O que você sugeriria para um controle eficiente de rentabilidade? Eu acho que é até um pouco uma continuação da pergunta anterior. Né? Exatamente. Então, de posse desse cálculo, dessa hora real, né, e podendo separar isso por clientes, a gente vai fazer um versus o outro. Certo. Receita versus custo. Né? Isso. E identificar o resultado que aquele cliente está
tá dando para o escritório. A questão é também pensar num período de tempo, porque às vezes não dá para você pegar um mês e dizer, esse cliente é ruim. Uhum. Não. Você precisa fazer uma média mínima, uns 3, 4 meses, porque tem meses que você trabalha mais, meses que trabalha menos, e aí isso vai compensando talvez um possível prejuízo nesse primeiro momento, né? Então, de posse dessas horas, você consegue fazer aí assim, a gente consegue aglutinar por áreas, por exemplo, né? Ou por centros de custos, por filiais. A gente vai fazendo toda a escadinha, né? Até, né? Inclusive do próprio advogado, né? A produtividade dele mesmo. Certo. Eu acho que até tem uma outra pergunta que eu tinha olhado que trata também desse tema da produtividade. Mas ainda na rentabilidade, que muitas vezes o mesmo cliente ele traz demandas em áreas diferentes. Ele pode trazer demandas na área civil, na área tributária ou na área trabalhista, enfim. É importante que a ferramenta que você usa te permita não só vincular, né, esse controle de horas e receita por um cliente, mas também de forma independente, ou seja, o quanto que eu gastei na minha área trabalhista, o quanto que minha área trabalhista foi rentável em relação a civil, em relação a tributário, né, esse tipo de controle. Exato. E ainda é possível, com uma boa ferramenta, você conseguir fazer por caso. Certo. Porque às vezes você tem uma proposta para um caso, outra proposta para outro caso, então a gente pode fazer essa análise também por caso. Né? Granularidade, né? Exatamente. Muito legal. Vamos para uma próxima pergunta aqui. É a Marina Oliveira. Ela nos fez a seguinte pergunta. Existe alguma regra para definir um volume mínimo de caixa? Aí já mudamos o tema, né? Estamos falando aí de caixa, né? do escritório. Então, assim, eu começo dizendo que assim, é necessário que o escritório tenha um cash flow, um fluxo de caixa. Tá? Contendo lá suas receitas, suas despesas, seus custos, seus gastos. E a palavra que define a resposta dessa pergunta é o ponto de equilíbrio. Você precisa determinar um ponto de equilíbrio que seria o quanto de receita eu preciso fazer no mês para que eu fique zerado, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Né? E daí sim eu começo a entender, né, o quanto eu preciso fazer, como eu preciso fazer e tudo isso. E a gente tem que sempre prestar atenção na parte tributária. Falo isso porque em escritório de advocacia, normalmente, a tributação ela incide diretamente no faturamento e não no resultado. Então, isso também precisa ser uma variável a ser avaliada na hora que você vai fazer um ponto de equilíbrio. Os impostos federais são trimestrais, né? Exatamente. E a gente faz tudo isso por média. Né? Certo. Ok. Então, de certa forma, não tem como estabelecer esse ponto de equilíbrio sem uma apuração precisa, né, das suas despesas, quais são o volume, quando elas ocorrem, né? E tanto presente quanto futuro, né? Exatamente. Então, ok. Vamos adiantar um pouquinho, mas aqui agora é uma pergunta do Luiz Eduardo. Qual a melhor forma sobre o aspecto financeiro de lidar com a expectativa de um honorário de êxito? Isso deve ter a ver com aquele grande honorário de êxito, né, que está para sair, E esse aí eu estou rindo assim porque eu já vi alguns casos, né, que as pessoas fazem planos e contando aquilo que não se sabe ao certo, né,
quando ele vai acontecer. Mas existe alguma dica, alguma regra para lidar com isso? Eu acho que eu vejo muitos advogados passando por problema com essa ansiedade, vamos dizer assim, né? Bom, o ideal, para mim, é que um escritório trabalhe com várias categorias de honorários, né? Não só com êxito, mas com outros partidos, horário, para poder até diluir esse risco, né? Você não está ali focado numa coisa só. Mas vamos lá. No momento que você tem um fluxo de caixa, você sabe o mínimo necessário que você precisa, que é o ponto de equilíbrio, que você tem um controle das suas despesas e dos custos, porque você tem um sistema. Bom, eu uso o CISA, mas enfim, é que você possa controlar o quanto você precisa. O êxito, ele entra e ele não é um resultado ainda. Né? Ele só será um resultado quando você tiver uma estimativa do que você vai precisar gastar até o próximo êxito. Você precisa sobreviver, né? Então, eu falo de duas coisas. Uma é você ter um fundo de reserva, que seria um percentual sobre a sua receita bruta ou líquida. Isso depende muito da vontade do sócio, do que ele preferir. E, lógico, ter a consciência de que eu preciso ter capital de giro durante alguns meses para suportar a minha operação até que exista um novo êxito. Né? E aí, num fechamento de período, né, a gente pode, sim, apurar os resultados e aí, sim, distribuir os lucros. Legal. Você falou em fundo, me lembrou a operação de alguns escritórios. Eles trabalham com, além de um fundo de reserva, né, para suportar aí imprevistos, enfim, com alguns outros fundos, não necessariamente de reserva, que são fundos, por exemplo, para renovação tecnológica. Então, um percentual pequeno é transferido para esse fundo mensalmente. E quando existe um montante tal, se faz uma renovação, porque a renovação ela é sempre necessária, né? Os equipamentos vão se tornando obsoletos, as tecnologias vão evoluindo, e a mesma coisa para aperfeiçoamento profissional, mas é raro esse nível de conscientização, de consciência, de conseguir tirar um pedaço e fazer esses fundos. Porém, eu vejo que é bem necessário, né? Seria um fundo para investimento, né? Que da mesma forma funcionaria para você, como um fundo de reserva. Funcionaria, você determinaria um percentual da receita para a renovação do parque de máquinas. Certo. Ok. Vamos aqui para uma próxima pergunta. É o Paulo Afonso. Paulo Afonso pergunta: o meu escritório tem sofrido com despesas reembolsáveis. Qual a melhor forma de lidar com esse problema? Eu acho que não só ele, né? Eu acho que é o problema de muitos escritórios lidar com esse tema, né? De patrocinar, né, as despesas do cliente. A questão é que os escritórios de advocacia ao longo dos anos se tornaram realmente muito financiadores, né? E aí não seria o caso, né? Não é banco, é escritório de advocacia. Então, assim, o melhor dos mundos seria assim, no momento em que você está fazendo aquela primeira análise da proposta, já combinar, né, ali, se essas despesas forem de uma ordem muito grande, como acontece, por exemplo, com o tecido de massa. Né? Então, já acordar de ali, né, de pronto, que haverá um adiantamento de despesa. O CIS, inclusive, tem conta corrente onde você pode lançar e já ir acompanhando as suas saídas para quando você perceber que aquele dinheiro já está para acabar, você já solicita um novo adiantamento e assim
funciona sem o menor problema, e aí você não financia o seu cliente. Uhum. E o cliente financia, que é o melhor dos mundos, né? Receber na frente, pagar depois. Quando isso não é possível, ou quando não é relevante o valor, a gente tem que ter um controle muito grande, porque apesar de não ser relevante, não é relevante uma notinha aqui de 100, outra de 200. De uma forma O isolada, próprio né? cliente, ele vai deixando aquilo de lado. Uhum. Então você tem que estar com um controle muito diligente do recebimento dessas faturas de despesa. E estar sempre cobrando e controlando isso, né? Para não acabar virando de 100 em 100 vira 1 milhão. E não é difícil. Não é difícil. Já vi em alguns lugares também. É uma dificuldade que existe mesmo. Certo. Ok. Bem, aqui agora temos uma pergunta do Marcelo de Alencar, onde ele fala: ouvi falar que pulverizar as carteiras é uma boa prática financeira. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre esse assunto? Existe uma questão que eu até sempre faço um paralelo com a questão de investimento. A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o que acontece? Se a gente está muito concentrado num cliente, ou num sócio, ou numa área, e aquilo, porventura, a gente vê muito, né? Os sócios trocam de escritório, levam os clientes. E aí, como é que você faz, não é, para suprir aquele o teu faturamento controlado, concentrado num cliente principal. Exatamente, né? Como é que você vai fazer agora para resolver? Porque eu perdi, não sei, 40% da minha receita. Então, o ideal é que você consiga ter mais clientes, mais receitas, né? E que mantenha um percentual razoável, né? E está sempre acompanhando isso para você sempre conseguir ir colocando mais clientes para ir pulverizando isso, para que a gente fique menos concentrado ou dependente de um cliente ou de um sócio ou de algo parecido, né? Isso é uma questão de escritório muito particular, mas funciona para todo mundo, mas acho que para escritório, por conta até dessas migrações, né, acho muito importante as pessoas se aperceberem disso e tomar muito cuidado. Assim. Ou seja, é aquela famosa zona de conforto, né? A pessoa tem lá um bom cliente que garante uma boa parcela de faturamento, se acomoda com aquilo, né? Zona confortável, e não percebe o risco que ele está correndo com esse acomodamento. Ou seja, a hora que acontecer alguma coisa, até o cliente, né, em período de crise, pode ter algum problema e deixar de ser cliente. Enfim, né? É complicado. Né? Ou então a zona de conforto também, você colocou a concentração no único sócio, né? Os outros sócios ficam, vamos dizer assim, na carona, né? É uma coisa bem delicada. Né? Então, por exemplo, quantos faliram quando teve o problema da OS, problema com a Petrobras, que trabalhavam apenas para esse. Ou principalmente. Ou principalmente 80%, 90% de concentração de receita. Isso é inaceitável em qualquer negócio. Certo. Né? A gente tem que ter isso muito integralizado. Ok. Bem, vamos aqui para a última pergunta de hoje. É da Patrícia Fonseca. Tem a ver com essa última tema. Nesse Brasil sem pé e sem cabeça, é possível trabalhar com orçamento anual? Ou seja, dá para prever alguma coisa num ambiente imprevisível? Acho que foi isso que ela quis dizer.
Então, eu não acho só possível, como eu acho fundamental. A questão não é prever, tá? Mas a questão é você ter o mínimo, porque você sabe mais ou menos Uhum. quanto de receita tem para entrar. Lógico que você não precisa contar com receitas que você ainda não tem certeza, ou, né? Mas é o mínimo e você sabe quanto vai gastar. Principalmente. E num ambiente de uma conjuntura econômica, né, como a nossa atual, que não dá para a gente contar muito melhoras e tal, é fundamental que a gente tenha um orçamento até para detectar, assim, acender a luz vermelha. Né? Porque se você não tem um grau de comparação, se você não tem nada com o que comparar, Uhum. você fica meio que Roteiro, refém, né? exatamente, fica meio refém ali. E é uma ótima ferramenta também para você detectar algumas anomalias, né? Ah, por que aqui a gente está gastando mais agora, no momento ruim, a gente podia estar gastando menos. Então, assim, acho que para o gestor ter uma visão mais completa, é fundamental que ele tenha um orçamento. E, ele vai ter uma visão de longo prazo, depois ele vai comparar aquilo que ele orçou com aquilo que ele realizou, né? Uhum. Ele pode usar para estabelecer metas para as pessoas, quer dizer, é uma ferramenta muito rica, né, eu Uhum. diria assim. Eu acho que principalmente nos tempos de vacas magras precisamos acompanhar, né, de perto. Bem, então, Valquíria, como eu disse, era um tema bem amplo, né? Existe muito assunto para ser tratado, de longa duração, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é falar de uma forma rápida, né? E em futuros vídeos a gente comentar mais um ou outro detalhe, né? Queria só, Valquíria, que você desse um recado final, né? O que enfim, o que você poderia aí sugerir para as pessoas que estão interessadas em melhorar a performance da parte financeira, em linhas gerais, que recado que você gostaria de dar? É, principalmente, eu acho que as pessoas precisam entender que os escritórios são empresas e eles precisam de profissionais qualificados em finanças para fazerem os seus números, precisam de ferramentas que lhe propiciem isso, por exemplo, o CISA, não é só um Excel que vai resolver todo o problema, ainda que é, um financista sempre vai usar um Excel. Então, acho que o recado isso. Vamos profissionalizar a gestão. Vamos nos munir de razão e ciência para a tomada de decisão. Isso sim vai fazer uma grande diferença no seu resultado, mas é imediato. As sensações disso são imediatas. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Edgar, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Imagina. A Valquíria, ela é uma consultora, ela atende a diversos escritórios de advocacia. Alguém tendo interesse de entrar em contato com elas, a gente vai deixar na descrição um e-mail para contato. Tá bom? Muito obrigado a você. Até o próximo Talk Smart. Tchau, obrigada.